Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Desperte e Seja Feliz. Nós estamos aqui já no capítulo 9, onde nós vamos estudar hoje a respeito do arrependimento e da reparação. É interessante que ela vai colocando aí, né, os desafios existenciais que nós vamos enfrentar ao longo da encarnação, e à medida que a gente desperta para esses fatores, ela vai dizendo que esse despertar vai conduzindo a uma felicidade. Então, nós já falamos aqui do litígio, provocações, as incompreensões, o enfrentamento das tentações, reclamações indevidas, os 3 inimigos, né? Ela vai falar exaltação, depressão, ela vai trazer os inimigos na alma, vai falar da luta, né? Da necessidade de lutar contra todos esses fatores. E agora ela chega nessa proposta aqui, que ela coloca inserida no capítulo 9, onde ela vai fazer alguns comentários a respeito da própria dinâmica da energia espiritual, descrita por Allan Kardec na Gênese, né? No Céu e Inferno, onde ele vai falar do código penal divino, né? Como que funciona esse código e as etapas, né, de reabilitação espiritual. Então, Allan Kardec fala que nós passamos pelo arrependimento, né, pela reparação, que ela coloca aqui, justamente nesse capítulo, ela vai falar sobre essas 2 etapas aí, que vão ser fundamentais para a construção da saúde moral, novamente, uma vez perdida. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação. Ela se atém aqui ao arrependimento e à reparação. Então, por que é importante, né, arrepender-se? Né? Ela vai filosofar sobre isso, ela vai trazer uma psicologia a respeito disso, vai fazer uma análise espírita desse processo. Qual a diferença, né, entre a pessoa que tem a capacidade de se arrepender do que fez e a pessoa que não se arrepende do que fez? Fazendo uma análise, numa psicologia bem simples, né, ela vai colocar aqui que aquele que não consegue se arrepender e está preso no orgulho, dentro de uma psicologia, numa visão da psicologia mais profunda, seria preso numa criança ferida, ou presa em um complexo, presa em uma ferida mais profunda, e o indivíduo tomado por não assumir essa fragilidade, por não assumir essa ferida, por não assumir que errou, por não se bancar, não se assumir, ele não consegue desencadear um processo de transformação. Por quê? O que acontece nesse processo? Quando eu cometo algum erro na vida, né, ou contra alguém, ou né, algo que me prejudicou, de um comportamento que às vezes prejudicou só a mim mesmo, né, ou que alcançou também outros indivíduos, é porque na realidade eu estou atuando a partir de uma sombra. Então, quando eu estou atuando a partir de uma sombra, estou tomado ou influenciado por esse conteúdo interno, isso vai atrair situações de sofrimento que vão me levar ao erro espiritual, né? Um erro moral, ético, a violação da lei de amor em relação a alguém e a mim mesmo, na grande maioria das vezes. Quando isso acontece, ou seja, tem uma sombra, um conteúdo de sombra que gera o fato, é tanto que ele até coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que o escândalo é necessário. Mas aí daquele que pratica o escândalo, ou seja, porque o indivíduo vai estar tomado pela própria sombra, vai estar atuando a partir dela, e a partir desse lugar ele vai realizar um ato que vai gerar sofrimento para ele e outros indivíduos. Quando o indivíduo não se arrepende, na realidade, ele se mantém inconsciente à realidade da relação do ego com essa sombra. Então, o arrependimento, a falta do arrependimento, é o orgulho como um mecanismo de defesa para não entrar em contato com o conteúdo da sombra, que está pedindo passagem, que constelada está atraindo todo esse processo. Então, quando o indivíduo não se arrepende, ele não se conscientiza e não começa um processo de relacionamento do ego com essa realidade sombria que se agita no inconsciente profundo. Então, ele perde uma oportunidade extraordinária de fazer consciência e começar a romper com o comportamento do automatismo e das compulsões, a repetição que os complexos geram na criatura. Então, a partir dessa realidade,
quando o indivíduo se arrepende, em termos de psicologia profunda, o que é que ele está fazendo? Eu aceito que um lado sombrio meu se manifestou e causou essa situação. Algo em mim quis isso. E agora eu vou precisar interagir com essa porção que faz parte de mim e que é incompatível com a realidade da minha consciência, e que, de alguma forma, eu vou precisar integrar. A partir do momento que eu faço esse movimento psicológico individual, ele é o arrependimento, ele é o processo de uma tomada de consciência, de uma ampliação da consciência. E uma vez ampliada a consciência, isso vai gerar uma ampliação também da razão e do juízo para fazer uma análise completa, uma leitura energética do evento, compreendendo que aquele indivíduo que se aproximou de mim e me causou algum prejuízo, ou eu causei para ele, foi também ocasionado por uma lei de atração de inconscientes de um inconsciente com o outro, e que levou aquela situação, e que precisa só de fazer essa leitura já gera uma necessidade de que, se o outro me fez algum mal, eu fiz algum mal ao outro, há algo em nós que atraiu esses fatores que precisa ser observado. E isso vai começar a ampliar a razão e o juízo para direcionar o indivíduo no caminho do arrependimento, que é a ampliação de consciência e a tomada de consciência. O não arrepender-se vai caracterizar a crença ferida, o orgulho ferido, os complexos de inferioridade, a falta de análise, né? Acompanhado de uma situação de inconsciência onde o indivíduo é extremamente imprevidente, imaturo e rebelde às leis da vida, né? E isso faz com que ele segue para os mecanismos da dinâmica energética e não faça essa leitura energética da vida, levando ele mais uma vez ao erro. Porque quando o indivíduo não se arrepende, ele não faz a análise da sombra, do ego em relação à sombra. E como ele não faz essa análise, a incidência no erro vai ocorrer outra vez, né? Ou seja, vai haver uma incidência novamente da manifestação da sombra e o indivíduo vai derrapar sucessivas vezes, arrefecendo um estado de vigilância que deveria estar presente até a integração total desse processo. Então, quando o indivíduo não faz o arrependimento, ele fica preso numa realidade sombria, gerando um mecanismo de defesa para não gerar uma ampliação de consciência, não entrando em contato com suas fragilidades sombrias. Quando ele começa a caminhar, no sentido de querer caminhar na direção do arrependimento, primeiro nós passamos por uma espécie de um estado de remorso, gera um mal-estar, né? Esse sentimento que nos toma, que gera remorso, gera medo das consequências do que fizemos, a Joana vai dizer. Mas rapidamente o indivíduo se levanta dessa energia e ele começa, de alguma forma, a adotar atitudes lúcidas para começar o processo que ela vai chamar, que Allan Kardec chamou de reparação, e que ela vai ter esses comentários aqui. A ausência da capacidade de arrepender-se caracteriza, segundo Joana, um primarismo que é típico da consciência que dorme, da consciência adormecida, vivendo em um período do pensamento primitivo, ou seja, é um pensamento automatista, mágico, irrefletido, associativo, né, que vai atuar a partir de um cérebro reptiliano, com base no reflexo, na automação, na reação, na exaltação, e vai responder para a vida a partir desse lugar muito original, que está muito próximo dos instintos, caracterizando um nível de consciência de sono. Quando nós vamos caminhar na direção do arrependimento, então nós passamos por um momento de remorso, é rápido, é algo mais rápido, o medo das consequências do erro que a gente cometeu, e logo de imediato o indivíduo já vai fazendo um processo de racionalização, não no sentido de mecanismo de defesa, mas de avaliação, de análise, né? Ele vai fazendo uma análise dos acontecimentos, trazendo o que é do quinhão dele para ele e do quinhão do outro indivíduo para o outro indivíduo, o que vai conduzir ele de imediato ao auto-perdão e o perdão da outra criatura. Então, quando isso acontece, o indivíduo abre-se para o bem, né? Então, arrepender-se é abrir-se por bem. Arrepender-se está muito ligado a um aspecto que aquele que não se arrepende não tem, que é a coragem, porque é preciso muito mais coragem para se arrepender e assumir a própria sombra do que ficar no mecanismo de defesa de um orgulho de dizer que eu fui ferido e a culpa é do mundo, até desenvolvendo, muito provável, uma fala vitimada em relação à dinâmica da vida, né? Quando muitas vezes nós passamos por esse estágio, nós passamos pelo remorso, pelo medo, às vezes pela raiva, mas com o tempo nós vamos elaborando esse processo
para que aquilo não destrambelhe nosso sistema nervoso e os tecidos sutis da alma, levando o indivíduo ao desconcerto. O problema é que nesses momentos em que estamos no entre, né, entre a tomada de consciência do erro e o arrependimento, nós abrimos um pequeno campo aí bem suscetível aos processos obsessivos, que podem levar à culpa, podem levar a estados de perturbação, temos que estar bastante vigilantes para redobrar a nossa oração nesse período, redobrar o esforço de manter a harmonia, sem sair, de alguma forma, destilando os sentimentos que irão nos visitar inevitavelmente, porque eles fazem parte da realidade instintiva e da agressividade animal que ainda nos habita. Arrepender-se, então, está muito ligado à coragem de assumir a si mesmo, quanto indivíduo que tem o direito de errar, né, de corrigir e não errar mais, fazendo um processo de interrupção do processo compulsivo da sombra, que é o tempo inteiro repetindo e gerando sofrimento em cima de sofrimento. Né? Ou seja, o indivíduo abre-se para o bem, amplia a sua capacidade de viver o bem, de ser atravessado por ele, de gerar o bem, gerando uma forma de conscientização para o bem. E uma conscientização cheia de responsabilidade, não de culpa. Que aí vai levar o indivíduo a um nível de consciência desperta, com uso de sentimentos nobres, a presença da razão e do juízo, fazendo a análise completa da situação na magnitude que o erro precisa ser analisado para que supere as labaredas do ódio. Depois de feita essa elaboração, né, vai ser necessário a assunção de uma atitude reparadora, sem os matizes da culpa, que é nesse sentido que a consciência desperta, a conscientização, ela vai gerar responsabilidade, não culpa. Então, nesse sentido, o indivíduo se arrepende, integra a sombra. Isso já vai arrefecer os processos automáticos de expiação, que seriam processos espirituais que ocorrem com todo mundo, porque dentro de nós existe uma dinâmica divina que vai regular a harmonia da vida, e uma vez que nós firamos alguém através de alguma forma gerar algum prejuízo à lei universal de amor, gerando sofrimento do outro em nós, esses mecanismos são automáticos, eles vão entrar em ação, e nós vamos fazer um inferno interno para poder depurar essa consciência de remorso, de culpa que pode se instalar nesse sentido. Quando o indivíduo assume uma postura de responsabilidade, esses mecanismos automáticos eles ganham um campo na direção do divino. Então, deixa de ser automático, o indivíduo passa a atuar de maneira dirigida e ativa na contribuição do funcionamento da lei. Então, ele não precisa ficar submetido às facetas mais originais da lei, que são muito dolorosas, muito punitivas, muito severas, porque estão ligadas à nossa realidade automática e instintiva. Feita essa elaboração, né, o indivíduo se liberta da culpa e ele vai começar uma atitude ativa, né, perante a vida, que vai ser o antídoto libertador. Então, ele se arrepende e dois remédios se tornam propícios para ele poder melhorar, que é a expiação, que ele vai precisar elaborar a relação do ego com a sombra que levou a errar, e desligar os processos automáticos desse processo da expiação para suavizar, mas não para retirar a expiação, porque ninguém tira uma expiação, somente suaviza. Né? A única coisa que pode ser tirada de nós é a prova, a expiação não pode. E uma vez arrefecida essa expiação, o indivíduo pode aí caminhar na direção da reparação, carregando a própria cruz, mas aliviando a cruz que ele foi fator gerador para outros indivíduos, né, nessa situação. Então, todas as vezes que nós temos consciência, né, ou que mesmo que não tenhamos, né, consciência, enquanto nós não alcançamos um comportamento virtuoso, o conhecimento da lei, a consciência da lei divina gera um dever. Ou seja, eu não quero fazer isso, eu poderia me evadir disso, eu poderia correr para não assumir essa responsabilidade das coisas que eu fiz, mas eu vou ficar mesmo não querendo. Isso é um dever, né? Surge essa responsabilidade do dever porque eu conheço a lei. E se eu fizer isso, eu vou estar alcançando um sofrimento ainda maior. Então, o dever é a atitude de sacrificar, né, o nosso lado egóico, infantil, egoísta, que queria escapar ou se rebelar contra o processo da dinâmica de corrigenda, e não se entregando a esse processo,
o indivíduo faz um movimento no qual ele vai realizar, ainda que ele, né, de maneira forçada, ele vai caminhar na direção da lei para que tudo se reorganize. Então, isso é o dever, é o nosso dever. É fazer cumprir a lei porque temos conhecimento dela, mas não porque queríamos, né? Porque quando a gente realmente tiver uma vontade plena que essa lei se ocorra, então ela não vai ser mais dever, já vai ter virado virtude. Enquanto houver esforço, ainda existe dever. Enquanto há dever, ainda há luta ambivalente interna do querer e não querer, né, dentro dessa realidade. Então, a consciência lúcida, que se abre para o arrependimento, que paira acima dos processos de culpa, se vendo na condição humana de poder errar e se vendo a partir de um lugar de auto-amor, se abre em termos de atitude para uma consciência de reparação com o dever-ação sobre o outro, né, no qual o indivíduo vai começar a injetar na vida atitudes para começar a apaziguar o sofrimento que ele causou em outros indivíduos ou que nós causamos. Se o ofendido não quiser receber isso, não tem problema, né? A lei ela vai regular essa relação, a lei divina, ela vai regular esse processo da mesma forma. O indivíduo precisa continuar caminhando até que, uma vez o pedido de perdão dele depositado na conta da economia divina, o indivíduo decidir sacar, né, esse perdão lá e ele poder se liberar, nos liberando. Mas pode chegar um momento que, pela lei de saturação, mesmo o indivíduo não perdoando, nós estejamos liberados pela consciência divina para não ficarmos sujeitos aos caprichos egóicos da sombra de outros indivíduos. Até isso, né, a consciência divina consegue regular com muita sabedoria. Então, se o ofendido não nos recebe, não está aberto, não nos cabe nós nos evadirmos da responsabilidade de continuar o processo de reparação que vai alcançar outras pessoas. E até a nossa atitude de amor, né, perseverante, otimista, na certeza, vai gerar também um processo de transformação real no indivíduo ao qual nós ferimos, a partir do momento que vicariamente, ou seja, a partir de um processo de contato e observação junto a nós, ele vai acabar incorporando uma transformação que nós estamos realizando nós mesmos, percebendo que o nosso arrependimento é real e sincero. Então, dentro desse movimento, né, à medida que o indivíduo se arrepende e ele vai reparar, ele não está eximido de experimentar os revés da expiação por ter causado o processo. Né? Então, o indivíduo ele vai se conectar com a dinâmica da expiação, pode ser a depressão, a crise de ansiedade, crise de pânico, o próprio sentimento, né? Uma série de desafios internos, que é a dinâmica da energia tentando voltar ao equilíbrio, enquanto o indivíduo está carregando essa cruz que ele mesmo talhou para ele, colocou no próprio ombro, ele vai ter que carregar essa cruz, integrando ela, dissolvendo ela, ao mesmo tempo que ele ajuda também a aliviar a cruz que ele criou para o outro dentro dessa realidade. Quando o indivíduo faz isso, ele se mostra corajoso, responsável, cumpridor do dever divino, no sentido porque eu tenho consciência da lei e sei que mais cedo ou mais tarde vai ser inevitável, eu vou ter que fazer, então eu vou fazer logo agora que eu tenho condições, antes que eu não tenha mais condições e as condições sejam piores. Né? Então só surge o homem de bem, o homem que é atravessado pelo bem, se torna um homem de bem e se propõe a corrigir a partir de um lugar de bem ativo e não de um lugar patológico. Né? De um lugar no qual o indivíduo muitas vezes vai ficar inutilizado, num lugar masoquista, onde o indivíduo vai querer se recuperar por ser punido pelos próprios perseguidores, né? Em caso de obsessão, das doenças psicopatológicas, da esquizofrenia, onde vira um estado psicopatológico perturbador masoquista que o indivíduo quer pagar a partir desse lugar. Então, isso também não é o ideal para nós. Né? O ideal é que nós nos libertemos dessa dinâmica, fazendo a tríade arrependimento, expiação, reparação, entendendo que ela não é linear assim, né? Mas o arrependimento ele encabeça todo esse processo, porque ele vai gerar uma consciência e que sem esse arrependimento eu não tenho um processo de expiação lúcido, cheio de responsabilidade. A expiação sem o acompanhado do arrependimento, ela se torna masoquista, ou ela se torna um mecanismo da lei divina para dobrar o ego, que ainda está muito atrelado a uma rebeldia, a uma inflação ante as leis universais.